Olá para você que nos acompanha aqui na RD TV, a TV do Jornal Repórter Diário, começando mais uma edição do nosso RD Online, informando e prestando serviço. Hoje vamos falar sobre saúde, mais precisamente sobre as doenças vasculares. Já parou para pensar nisso? De repente, quais são as doenças vasculares que mais afetam a população? E você passa muito tempo em pé, já vem sentindo algum tipo de incômodo nas pernas? Será que é só isso? Nós vamos tirar essas dúvidas com o Dr. Sérgio Tiossi, que é cirurgião vascular do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Seja bem-vindo, doutor. Olá, como vai, Buena? Prazer recebê-lo aqui para nos orientar, para tirar as nossas dúvidas. E como eu faço sempre, antes de começar esse bate-papo aqui com o Dr. Sérgio Tiossi, eu só quero lembrar a você que os principais pontos dos nossos conteúdos aqui na RDTV você encontra também nos outros canais de comunicação do RD, do nosso Repórter Diário. Como, por exemplo, a versão impressa do jornal Repórter Diário, que circula semanalmente nas 7 cidades do ABC, trazendo o noticiário da nossa região, as principais notícias. Tem também RD em Revista, esta é a edição de julho, portanto, atualíssima. E as outras opções, o nosso Facebook, a fanpage é Jornal Repórter Diário, a gente se encontra na fanpage também com as edições online do RDTV e tem também as nossas lives na fanpage do Jornal Repórter Diário. E no YouTube é só procurar por RDTV Jornal Repórter Diário, tá certo? Dados os recados aí, vamos então começar a falar sobre essas doenças vasculares, porque muita gente associa muito doença vascular à varize, mas não é só isso, né? Não são só as varizes, não é, doutor? Não, na verdade, varizes é uma das doenças mais frequentes da humanidade, se a gente for ver. Mas não são só as varizes que são área de atuação do cirurgião vascular. Mas as varizes são o principal problema, vamos dizer assim, quando a gente fala em doença vascular? Sim, em doença vascular periférica, sim, é a principal doença, é a doença mais frequente. Se formos ver, 80% das pessoas com mais de 40 anos, se formos analisar minuciosamente, vemos que elas têm varizes em algum grau, seja uma alteração estética, seja uma alteração mais grave, mais avançada. E, em geral, essas alterações, essas varizes, elas são alterações estéticas ou são problemas? Eu até pergunto porque a gente ouve muito falar das mulheres, e para as mulheres esse é um problema, uma preocupação estética tremenda, a história da praia, do biquíni, do maiô, enfim. E eu tenho um dado aqui que, por exemplo, 2/3 das mulheres têm varizes, ou seja, de cada 3, 2, não é isso? Sim, sim. Mas há pessoas que, de repente, podem não ter varizes nunca? Sim. O que a gente vê é que a maioria das pessoas tem um histórico familiar. Tá. Sempre nos perguntam, mas eu trabalho em pé, faço esforço. Se a pessoa tiver o histórico familiar, provavelmente ela vai desenvolver com mais rapidez e com maior grau essa doença. É muito frequente com o histórico familiar, mas quem não tem também pode desenvolvê-la. Existem os agravantes. Existem os agravantes. Sobrepeso, tabagismo, sedentarismo, esforço excessivo, tempos muito prolongados em pé, né? Existe o mito de que o salto alto causa varizes. Na verdade, o salto alto ele causa dor na perna, mas ele não causa varizes. Mas isso é uma crença popular que é perguntado diretamente. E aí a pessoa, de repente, vai culpar essa dor que ela sente nas pernas, as varizes. As varizes é muito frequente. A mulher que chega com dores nas pernas, por má postura, por sapatos inadequados, e você examina, às vezes até tem varizes, mas as varizes não são causas dessas dores. As varizes elas podem ir de grau 1 a grau 6. Grau alteração estética, que pode ou não incomodar a pessoa, o indivíduo, e grau 6, a fase mais avançada, causando úlceras de difícil cicatrização, feridas na perna que não cicatrizam. E dá para dizer, por exemplo, que nesse grau mais avançado já existe também um outro quadro de saúde do paciente? De repente ele não tem só aquilo. Você citou, por exemplo, a pessoa que está com sobrepeso. Eu ia até falar sobre a obesidade, né? As pessoas que estão bem acima do peso. E aí é muito comum essas pessoas terem, além dos problemas periféricos, a pressão alta, diabetes, um outro quadro todo associado, e aí a gente chega no pé diabético também. Sim, às vezes é a ponta do iceberg, né? Às vezes o paciente chega com um problema que ele acha que é localizado e a gente determina
acaba vendo que não é, que aquilo realmente é a manifestação final ou até inicial de um problema maior, que tá escondido, obscuro, como o diabetes. Porque o diabetes e a hipertensão são doenças silenciosas, né? E muitos tabagistas não acreditam que o tabagismo faça mal. Então, é muito frequente fazermos o diagnóstico de uma doença vascular por conta de uma mancha na pele, vamos dizer assim, ou uma lesão que não cicatriza, uma unha encravada que está demorando a cicatrizar. Também com certa frequência vemos essa manifestação clínica. E tem também essa história das pessoas, muitas vezes, assim como a gente fala do colesterol, né? Tem muita gente que tem aquela ideia de que o magro não tem colesterol, que colesterol é coisa de gordo, coisa de obeso. E existe isso também, essa preocupação com a doença vascular. O homem não vai ter doença, não vai ter varizes, porque varizes é coisa de mulher. O homem mais magro não precisa se preocupar com isso, faz exercício. Na verdade, o homem tem menos varizes, mas ele tem mais doença obstrutiva, ele tem mais obstruções nas artérias, ele tem mais dilatações da aorta abdominal, os aneurismas de aorta abdominal, tem mais obstruções nas carótidas, que podem levar a derrames, a AVCs, porque o homem leva uma vida muitas vezes não tão saudável. Desleixada. Desleixada. A mulher, culturalmente, desde que ela menstrua, quando adolescente ou pré-adolescente, ela vai no médico e a mãe já a leva com frequência. O homem não. O homem às vezes fuma, é sedentário, acha que por ser magro não tem colesterol e triglicéridos. Está com a saúde em dia. E muitas vezes ele está ali com várias doenças silenciosas e que uma hora vai se manifestar. Talvez na hora que seja mais incômoda, quando ele estiver já desfrutando já de um pouco mais de calma no trabalho, ou estiver desfrutando dos netos, aí que se quando baixa aquela adrenalina, a correria do dia a dia, e ele para pensar em outras coisas. Isso. Fala, eu negligenciei. Passaram-se 30, 40 anos e ele desenvolveu a doença que ele não sabia nem tê-la, né? E a gente falou aí dos exercícios, mas então o movimento repetitivo, por exemplo, a pessoa que fica muito tempo em pé é um dos principais agravantes quando a gente fala de varizes. Quando a gente fala é um dos agravantes em quem tem histórico familiar, ou quem já é portador das varizes. Tá. Quem não tem tendência, a gente até brinca que doença é para quem pode, não é para quem quer. Então, se você não tiver um histórico familiar, você não vai desenvolver provavelmente aquela doença. Se você fumar, você não vai ter obrigatoriamente câncer de pulmão, mas a gente sabe que quem tem câncer de pulmão é 10 vezes mais frequente nos fumantes. Quem fuma tem 10 vezes mais frequentemente doença da aorta. E se tem o histórico familiar ainda, Exatamente. Potencializa mais. Potencializa além do hábito já inadequado. Exato. Doutor, como eu falei muito das varizes, mas falei que também não são apenas as varizes, né? Quais são os principais tipos de doenças vasculares e como diagnosticar? Como a pessoa comum, aí, o cidadão, homem, mulher, sem ir ao médico, de repente no dia a dia ele consegue, a grande parte dessas doenças vasculares são mesmo silenciosas? Olha, a grande parte sim, mas muitas delas são negligenciadas mesmo pela própria pessoa. Então, nós temos 3 grandes grupos de doenças vasculares: as doenças arteriais, as venosas e as linfáticas. O coração bombeia o sangue, manda o sangue pelas artérias, nutrir os órgãos, seja dos braços, das pernas, do abdômen, do tórax. Ele distribui esse sangue por todo o organismo. As veias coletam a maior parte desse sangue de volta ao coração e o restante, os linfáticos, é que trazem de volta. Então, qualquer distúrbio em algum desses 3 sistemas, podemos ter a doença vascular. Doença vascular. Né? Porque eu até tinha uma dúvida, não é? Quando a gente ouve muito falar, você falou em área periférica, não é? Eu tenho os nervos periféricos. Isso não necessariamente é uma responsabilidade do vascular. Não, isso é muito frequente. A pessoa tem uma dor, um formigamento nas pernas, uma perda de sensibilidade e popularmente acredita-se que eu estou com má circulação. Às vezes meu pé esfria, eu tenho má circulação. Isso é bem comum. É muito comum. É uma queixa muito frequente no consultório, nos ambulatórios, nos hospitais. Minha perna incha, é má circulação. Isso, é má circulação.
Talvez seja importante realmente que se descarte o problema circulatório, para que não se faça um diagnóstico muito tardio. Porque toda doença diagnosticada inicialmente, precocemente, é um tratamento mais fácil e menos doloroso para o paciente, menos sofrido, vamos dizer assim. Então, mas a maioria das vezes, esses sintomas são neurológicos, são dos nervos periféricos. Tá. Agora, voltando para a tua especialidade, tendo em vista aí o que a gente já falou, chegar em casa, colocar as pernas para cima, enfim, no sofá, ou um pouco mais elevadas, descansar, isso é uma forma de prevenir doenças vasculares? Às vezes sim, se você já tiver alguma doença instalada. Caso contrário, você só vai melhorar o retorno venoso. Uhum. Se a gente for lembrar que o homem, quando ele começou a andar, a bipedestação, né, andar sobre as duas pernas, ele fez com que mudasse toda a parte funcional do sistema venoso dele. Tanto é que, quando ficamos deitados, a pressão dos pés ou nos tornozelos é igual à pressão do coração. Quando ficamos em pé, a pressão ela sobe muito nas veias das pernas. Tá. Se não tivermos doença vascular, o ato de andar, os músculos massageiam essas veias e promove o retorno venoso. Se tivermos uma doença vascular, essas veias não bombeiam o sangue adequadamente. E aí a pessoa tem uma dificuldade para andar, sente muita dor, desconforto. Desconforto, pode ter inchaço, edema, mas na maioria das vezes esse inchaço, esse edema pode ser simplesmente postural. Fiquei muitas horas em pé no meu trabalho, fiquei muitas horas sentada sem me movimentar, não utilizei a musculatura da panturrilha para bombear esse sangue adequadamente. Sedentarismo também. O sedentarismo, a obesidade, né? O cigarro, que também relaxa a parede das veias, a veia perde essa contratilidade, faz com que acumule o sangue nas pernas e pode ser causa de dor ou de inchaço. Então vocês veem que não é só também aquela história, quem trabalha muito tempo em pé, quem fica muito tempo em pé. A pessoa que de repente fica muito tempo na mesma posição, né, sentada, de repente no computador e está aqui, não movimenta as pernas, não dá aquela saidinha para esticar o corpo, Exato. Também pode ter essas complicações. Doutor, o senhor falou aí desses edemas, enfim, desses inchaços nas pernas, e a tal da flebite? O que é essa flebite? A flebite ela é uma complicação normalmente das varizes não tratadas. Uhum. É claro que as flebites não dão só em pacientes com varizes, é que o mais frequente é que os pacientes com varizes tenham flebites. Aquela veia que está dilatada e que está acumulando sangue, aquele sangue parado, represado, ele coagula e causa uma flebite, que é um coágulo dentro da veia, causando uma inflamação na parede, por isso que flebite. Ite de inflamação, flebos de veia, flebite, inflamação da veia. E aí é aquilo que a gente vê, por exemplo, senhores e senhoras até, eu vou dizer senhores e senhoras porque é o que eu mais vi, né? De repente as pessoas mais jovens, na região do tornozelo, assim, bem vermelho, é isso? Isso é uma das manifestações das flebites, mas isso também pode ser um processo infeccioso, as chamadas erisipelas, que podem estar em fase inicial. A erisipela é uma infecção dos linfáticos, que é muito frequente nos diabéticos, nos etilistas, nos pacientes com má higiene nas pernas, nos pés, pacientes com maus cuidados dos pés mesmo, aqueles calcanhares mais rachados, unhas mal cuidadas. E é muito comum o diabético ter esse pé muito, com esse aspecto, não é, de rachar muito fácil, aquela ponta dos dedos muito esbranquiçada, rachada. Sim, o diabético ele tem um problema dos nervos, como você me perguntou anteriormente, Sim. da neuropatia. Ele desenvolve neuropatias sensitivas, de perda de sensibilidade. Só que eles têm também neuropatias autonômicas, que a gente chama. Então, essa desautonomia, que é o sistema nervoso automático, que ele faz a hidratação da pele, que quando a gente fica com frio, os pelos ficam eriçados, arrepiados, ou quando a gente sua demais, as glândulas ficam secretando suor, isso é controlado pelo nosso sistema simpático. E o diabético ele tem uma destruição do sistema simpático. É uma autossimpatectomia que a gente chama. Isso deixa a pele ressecada, desidratada, quebradiça. E o diabético tem uma tendência a infecções, porque ele tem uma diminuição da resistência. E a glicemia
continuamente descontrolado, ou seja, o diabetes mal controlado, propicia as infecções. E diante disso que o senhor coloca, então eu posso entender que em muitos casos não é só a atuação do vascular, é uma atuação multidisciplinar aí que é necessária? Sem dúvida, é multidisciplinar. Tanto é que quando eu gosto até mais de falar interdisciplinar do que multidisciplinar, porque inter a gente interage mais do que multidisciplinar. Mas, na verdade, temos que estar em sinergismo. Os clínicos, os endocrinologistas, os nutrólogos ou nutricionistas, para fazer um bom controle, um controle adequado, um educador físico para programar uma atividade física para aquele doente. De repente um cardiologista mesmo? Sim, o cardiologista, porque esse doente muitas vezes tem doenças cardíacas associadas, são hipertensos. Então é um paciente que precisa de cuidados múltiplos. Doutor, a gente estava falando dos pés diabéticos aí, e não só aí no caso dos diabéticos, mas nessa questão eu volto aí dos inchaços e de tudo que pode acarretar, das complicações. Muita gente tem medo de feridas, não é, nas pernas. Eu sei até que, por exemplo, o senhor é médico na Beneficência Portuguesa, que eu mencionei aqui no começo do bate-papo, e eu sei que hoje lá existe um centro de tratamento de feridas, não é? Porque tem muita gente que eu já ouvi, fazendo outras reportagens, muitas pessoas comentarem, até em hospitais, nossa, olha como está a minha perna, se me der uma ferida aqui, eu estou perdido, ou eu estou perdida, não é? Essa é uma ideia antiga que a gente tinha de montar uma clínica de atendimento a esses pacientes portadores de feridas, porque a gente vê com certa frequência que esses pacientes têm cuidados com as feridas, mas não têm um cuidado adequado, interdisciplinar, com todas as especialidades. Não basta você tratar simplesmente a ferida, você tem que tratar o paciente como um todo. Global, né? A gente até brinca que você não tem que tratar a ferida do seu João, né? Você tem que tratar o seu João da ferida, ou seja, né? Não olhe para a ferida do paciente. Quando a gente vai fazer um atendimento e o paciente fala, doutor, eu tenho uma ferida, e levanta a calça, eu falo, vamos conversar primeiro, qual que é o seu problema? Você é diabético, é hipertenso? O teu problema não é só a ferida. Isso, a ferida também é a ponta do iceberg, o problema é maior do que esse, né? E essas feridas a pessoa precisa realmente ficar atenta, porque às vezes um nada, entre aspas, né? Porque não necessariamente é nada, né? Isso daí pode tomar proporções bem maiores. Então, assim, algo aparentemente inofensivo ali, que é uma feridinha que sumiria sozinha, ela pode ir ela pode ser manifestação simplesmente de uma doença superficial, mas pode ser uma manifestação de uma doença mais grave. Não é muito frequente que essas doenças, essas feridas de longa duração levem à amputação, mas em alguns casos elas podem levar à amputação. E numa pessoa que de repente já está com essa perna mais inchada, com esse aspecto mais ressecado, rachado, pode ser bem mais difícil, não é? Mais difícil, porque e mais grave. Mais grave, porque ela já chega com históricos de infecções de repetição, de alergias locais, ela já tentou passar em vários locais. A nossa ideia do centro é essa, é a nossa clínica de feridas, que a gente faça um tratamento mais precoce, mais intensivo, de forma que a gente vá programar uma cicatrização extremamente rápida dessa ferida. Eu tenho pacientes que ficaram 45 anos com uma úlcera na perna. Nossa! Você sabe o que é isso? Veja, eu tenho 45 anos, então é uma situação difícil, que eu perguntei para os filhos, para os acompanhantes, desde quando sua mãe tem essa ferida? Ele falou, eu não lembro da imagem de minha mãe sem a ferida. Então existem essas situações. Eu acho que isso a gente tem que tentar mudar, porque é inadmissível hoje, aí no século XXI, a gente ter essas situações, né? E há alguns cuidados também, não é? Que depois que trata ali no centro de feridas, a pessoa, de repente, orientar essa pessoa para mudança de hábitos também, não é? É fundamental. Se a gente não mudar hábitos, não adianta o gordinho, vamos dizer, querer fazer regime, que ele vai ganhar peso. Ele tem que mudar a forma de se alimentar, ele tem que ter cuidados com o corpo. Então é isso que a gente tentar modificar o estilo de vida desse paciente para que ele não sofra tanto mais com essas doenças. Antes da gente terminar, eu queria falar sobre as tais embolias, não é, que a gente ouve muitas vezes, as pessoas sendo vítimas, aí eu não sei se eu diria da embolização, não sei se seria esse o termo, o doutor é mais especializado, pode até me dizer se eu estou certo ou não, mas também, doutor, é comum ouvir algumas pessoas reclamarem, eu até antes desse bate-papo eu pesquisei sobre,
E eu não sei se isso tem a ver com a tua especialidade, mas já que a gente está falando tanto da região periférica, aquela pessoa que não consegue parar quieta, que a perna aí dá a impressão de que tem alguma coisa ali que está afligindo, e hoje a gente ouve muito falar da síndrome das pernas inquietas. Eu queria saber então sobre essas duas questões, as embolias e... As embolias que a gente mais ouve falar são sobre as embolias pulmonares, né? Que ela é uma complicação habitualmente de uma trombose venosa. A flebite ela é uma trombose venosa superficial, porque ela dá nas veias superficiais. E tem a trombose venosa profunda. Perfeito, a trombose venosa profunda, que a gente chama de TVP, que ela é uma flebite dos vasos profundos. Então chamamos hoje de trombose venosa superficial ou tromboflebite, trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda, se não tratada adequadamente ou não tratada precocemente, ela pode ser também pouco sintomática. Às vezes a pessoa tem uma dor na perna, acha que é uma dor muscular, mas é óbvio que também não precisamos causar pânico. Uma dor muscular pode ser uma trombose? Não, vejam. É uma dor muscular persistente que não melhora com analgésico, que está associada a um inchaço, a um edema, e que não está melhorando, que tem um enrijecimento, uma contratura muscular, ou seja, uma dor muscular com contratura muscular associada muitas vezes a edema, a inchaço, e que não melhora com repouso, não melhora com analgésicos habituais, né? Ou com uma massagem habitual, pode eventualmente ser uma trombose. E é importante dizer que muitos dos pacientes têm históricos familiares. Então hoje a gente sabe... É aquela outra questão que a gente falava no começo, do histórico familiar. O histórico é super importante. Por exemplo, pacientes com menos de 55 anos com tromboses venosas, que podem desenvolver embolias, eles podem ter o que a gente chama de trombofilias. São tendências a tromboses. Tendências sejam genéticas ou adquiridas, que levam a tromboses e embolias. E nos pacientes já mais idosos, acima dos 60 anos, a causa mais frequente das tromboses e das embolias pulmonares são tumores ocultos. Muitas vezes a pessoa teve uma trombose com mais de 60 anos e você vê que é a primeira manifestação de uma neoplasia, de um tumor. Por isso que esses doentes devem ser também sistematicamente investigados. Então tem idade? A pessoa pode ter... A gente consegue dizer isso? A partir de tal idade as pessoas têm que ficar mais atentas a doenças vasculares, a problemas vasculares? Na verdade, como a gente está vivendo mais, a população está vivendo mais, e hoje a gente vê um abuso um pouco maior do cigarro, do álcool, a tecnologia nos fez ficar mais sedentários, a gente não levanta para trocar o canal da TV, a gente fica com o computador, com o controle do lado. A gente quer fazer uma compra hoje do mercado, você compra pelo computador, você não precisa sair de casa. Se você não, e hoje você não levanta nem para ir até o computador, né? Sair do você está no celular, tá no celular, ali, você está o computador na mão. Então né? o sedentarismo também ajudou a propiciar essas doenças, mas a gente vê que a trombose e as embolias são mais frequentes realmente em pessoas de meia idade. Esse é mais frequente. Eu tinha perguntado sobre as pernas inquietas. Sim. As pernas inquietas também é uma causa frequente de atendimento vascular no consultório. Na verdade, não é vascular, é que a pessoa, como nas frialdades, nos formigamentos do pé, aquele pé que está mais gelado ou que está mais escurecido, a pessoa tem um medo de uma doença vascular, ela procura o vascular primeiro. Mas a síndrome das pernas inquietas não é uma doença vascular. Normalmente é uma doença de partes moles ou simplesmente uma alteração postural crônica, inadequada, que muitas vezes com uma fisioterapia de reeducação postural, um fortalecimento muscular, uma atividade física de relaxamento muscular, pode melhorar. Então, na maioria das vezes, ela não é de causa vascular. Entendido. Quase nunca é de causa vascular. Mas o importante, então, é ter a orientação, assim como a gente proporcionou aqui nesse momento de tirar dúvidas com o Dr. Sérgio Tiossi, que é cirurgião vascular do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, ter esse momento aí para se informar sobre prevenção, acima de tudo, diagnóstico e tratamento das doenças vasculares. Aí, embora as mulheres figurem aí como as mais afetadas, né? 2/3 das mulheres, por exemplo, têm varizes,
não é por isso que o homem não tem que se cuidar. Então, homens e mulheres, está na hora de cuidar da saúde, e cuidar da saúde nunca é demais, é sempre bom. Doutor, obrigado por ter vindo, por ter esclarecido as nossas dúvidas. À disposição, Baena. Esse é o doutor, reforçando, Sérgio Tiossi, cirurgião vascular do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. E reforçando também os principais pontos das nossas conversas aqui em RDTV, você encontra aqui, ó, na versão impressa do Jornal Repórter Diário, que traz semanalmente os principais destaques do noticiário das 7 cidades da região. Tem ainda a RD em revista, aprofundando os assuntos para você se informar e formar opinião, tá? Esse bate-papo você encontra em repórterdiario.com.br. Tem também a galeria de vídeos para você rever outras das nossas conversas. YouTube, RDTV Repórter Diário, e nossa fanpage no Facebook, Jornal Repórter Diário. Combinado? A gente se vê numa próxima. Até lá.